o tema, na verdade, desse estudo é queda e redenção do homem. Só que esse estudo, como ele é um pouco meio extenso, então a gente vai dividir ele em dois, certo? Hoje a gente vai falar sobre a queda, né, sobre o pecado, e depois a gente vai falar sobre a redenção do homem no próximo programa, tá certo? Então aqui a gente tem duas notícias, né? Uma boa e uma ruim, né? A gente vai falar da ruim hoje, que é sobre o pecado e as consequências dele, e para a semana a gente volta a falar sobre a redenção do homem, né? Hoje a gente vai falar do que é pecado, o que precede, né, o pecado, a sua consequência, né? E tudo mais, né? Nós vamos aqui ficar atentos às perguntas que o nosso amigo Everton vai poder fazer aqui para a gente. E pode ter medo, não. Você pode fazer as perguntas aí, Everton. Há alguma pergunta que vier à sua mente, né, com relação aos textos bíblicos que a gente for lendo aqui, que a gente vai tentar responder, né? Senão o Paulo Henrique tá ouvindo aí o programa, qualquer coisa a gente dá uma ligadinha para ele e ele responde aqui ao vivo, né? Leandro Padre. Então, desde já passo a palavra aqui para o nosso amigo Everton, certo? E você pode direcionar as perguntas para qualquer um aqui da gente, né? E a gente vai complementando aqui. Como o Gleison disse, nós estamos em uma sequência de estudos. Semana passada nós falamos sobre o nascimento do pecado, como o pecado nasceu, como é que aconteceu isso? Em uma criação perfeita de Deus, de onde o pecado surgiu e como ele veio parar aqui com a gente. E agora, na semana de hoje, nós vamos ver a queda e a redenção do homem. Caso você queira ver os vídeos, todos os programas estão gravados no nosso Canal no YouTube. canal do YouTube. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Aconteceu um probleminha, porque o programa da semana passada e o da semana retrasada, nós perdemos a gravação, né? Quando a gente foi desligar a câmera aqui para poder salvar o vídeo, né? A câmera já havia se desligado e o vídeo não foi salvo. Mas aí, Gleison, Então, dessa semana vai estar guardado, não é isso? sim, sim, A sim. queda do homem. E semana que vem a redenção dele. O que é que foi que aconteceu depois da queda? Exatamente. Aí você pode ficar ligado e acompanhar todos os estudos. Gleison, vamos para a primeira pergunta. O que é o pecado, Gleison? O que é exatamente o pecado? Nós estudamos como ele foi criado, mas Quando ele exatamente surgiu, né? o que é? Tá. O pecado lá, a Bíblia só apresenta uma definição de pecado, tá bem? E essa definição de pecado tá lá em 1 João 3,4, né? Eu ainda não consigo encontrar outra definição para pecado a não ser essa que está descrita aqui em 1 João 3,4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, Deus criou o ser humano e deu um manual de instrução para que o ser humano pudesse seguir. Tudo que a gente faz fora daquilo que é bom para o ser humano, ele está transgredindo uma lei, né? Porque Deus estabeleceu uma lei, né? A, a, tanto a lei moral como as leis da saúde, as leis da natureza, né? Se você transgredir qualquer uma dessas leis, estará em desarmonia com a lei que o Senhor estabeleceu. Então, o pecado é isso, é a transgressão da lei. Deus nos estabelece regras de vida, não é isso, Gleison? Uhum. E para mim saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado, é um pecado ou não, eu tenho que estudar qual a vontade dele para mim. Se aquilo dali é o que me foi ordenado fazer. Exatamente, exatamente. Agora alguém pode perguntar, já ia para outra pergunta, né? Alguém pode perguntar, Gleison, aqui diz todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o pecado, aqui esse versículo ele está também referindo a alguma outra coisa. Então, o pecado tem outra definição, porque ele diz que também transgride a lei. Então, isso também está se referindo a uma outra coisa. Então, antes da lei, é, tem alguma outra definição de pecado? Aqui é o seguinte: se você comete um pecado, você está afligindo, né? Você vai sofrer as consequências do pecado, não é isso? Então, além de você sofrer as consequências do pecado, automaticamente você está transgredindo a lei. Então, a resposta é essa, resumidamente.
Obrigado, Gleison. A próxima pergunta vai para Arrigo Leno. Arrigo, nós vimos com Gleison que o pecado ele é a transgressão da lei. Mas em que momento eu chego e eu acabo pecando? O que é que precede? O que é que vem antes desse pecado? O que é que me faz cair nesse pecado? Em Tiago, né, 1,15, diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Como você diz, o que procede à manifestação do pecado? Cobiçar, né? Eu cobiçar o que não é meu, eu cobiçar Lhe o que pertence, não né? me pertence, justamente, o que não me pertence, Ele né? deseja, né? A partir do desejo ele vai lá e comete o ato, né? O Pronto, delito, né? eu lembrei de uma história que um pregador contou, vou tentar ser o mais rápido possível, que ele gosta muito de biscoito, mas ele gosta demais de biscoito, mas demais mesmo. E aí ele tava comendo, chegou a um tempo que ele foi fazer exame e tava altíssima aquela coisa. Ele disse, eu vou ter que parar de comer biscoito, eu vou ter que parar. Só que ele tava ele foi para um lugar, né? E foi esperando a mulher dele escolher um sapato. Imagina só, imagina só a demora, ele conta, né? E aí, quando ele saiu do carro, agoniado, quando ele olhou para frente, Pra ele frente. viu que uma loja de biscoito. Agora ele disse que não é normal aquela loja de biscoito, ele disse que tinha biscoito de todo tipo. Aí disse, eu só vou só olhar, né? São biscoitos diferentes, né? Na onde eu moro não Eu tem. acho que não é pecado só olhar, Eu não. só Vou vou só só olhar. olhar só. Não vou comprar, porque eu não posso nem comprar. E ele foi olhar. Só que aí ele olhando, sentiu o desejo de entrar. Eu vou entrar para eu ver como é que é esses biscoitos. E ao ele entrar, quando menos espera que ele saiu, ele já saiu com um monte de De bolsa, sacola de de biscoito, né? sacola. Tinha gastado um monte de dinheiro em biscoito. Então começou o quê? Começou ele olhar, ele começou a cobiçar, Desejar. desejar, e aí ele chegou ao ato de pecar. Ele pecou por quê? Por que ele pecou? Porque ele comeu biscoito? Não, porque ele estava o quê? Transgredindo o quê? A saúde, né? Transgredindo a lei da saúde, né? Que ele não podia mais estar comendo mais aquela lei, entendeu? Então, isso aí é a cobiça. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso aí não é só em qualquer. Não é só, como que eu quero dizer aqui aos ouvintes seguintes, não é só a posição, como a gente falou, não é qualquer coisa que a gente está desejando que não Lhes vai nos pertence. fazer bem, né? Que não vai nos fazer bem, que isso aquilo ali vai ser mal para a gente, né? É a gente está atuando com a cobiça do pecado. Obrigado, Arrigo. Obrigado pela explicação. Eu queria fazer também uma pergunta para Leandro. Mano Leandro, Brasa. a gente entendeu o que é o pecado. A gente entendeu que o pecado é a transgressão da lei. E eu entendi como é que eu chego a transgredir a lei, assim como a Rigo me explicou. Eu sinto primeiro a cobiça, eu sinto a vontade de fazer aquilo dali e eu acabo cometendo. Isso é o pecado. Mas qual é o fim do pecado? O que é que acontece quando eu peco? Certo, Everton. Para essa sua resposta, temos dois textos, né, da Bíblia, que nos responde essa pergunta sua, que é lá em Tiago, capítulo 1 Um, e o verso 15, e Romanos, capítulo 6 e o verso 23. Em Tiago nos diz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Romanos 6:23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, o texto aqui é bem claro, né? Que o resultado final do pecado é a morte. Obrigado, Leandro. Eu queria. Vai completar? tu quer fazer alguma outra pergunta em relação a esse texto ou tu vai partir já para outra, né? Que eu posso comentar um pouco? Comenta. Então é o seguinte, né? Então, alguém pode perguntar, né? Você falou qual o resultado final ou fruto do pecado, né? Primeiro verso que o Leandro leu, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quer dizer, se eu consumi, né? Lá, eu cobicei. Eu sei que o pecado é a transgressão da lei. Aí eu cobicei, desejei, fui lá e cometi o ato, o delito, né? Pequei. E aqui diz que uma vez consumado, gera a morte. Eu pergunto, quer dizer que quando eu cometo um pecado, eu morro de uma vez? Né? Porque hoje o ser humano, né, comete pecados, todos os dias estão cometendo pecados e eles vivem, né?
Na verdade, aqui fala de uma morte, né? Espiritual, né? Você A morte cometeu, eterna. a morte eterna. Você pecou, você está sujeito à morte, né? A salvação para ele, né? Se findou, a não ser que ele se arrependa dos seus pecados, Confessa. confesse ele, peça perdão a Jesus Cristo, Jesus lhe concede o perdão e Jesus nos dá uma nova vida, né? E tudo É, isso porque Jesus, né, ele uhum, pagou pelo nosso pecado, né? é isso. Pagou por isso. Então, aí é por isso que por isso que a gente tem, né, ainda, mesmo depois de agir ao pecado, ainda ter o que? A salvação, né? Chance à Porque salvação. Deus pagou isso, né? Porque se não tivesse pago, nem isso a gente teria, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o pecado é gerar morte, porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para os ouvintes. Eva, quando comeu o O fruto, fruto. ela morreu? Não. Não. Aparentemente ela não morreu, mas se a gente for olhar, ela morreu, né? Não morreu em quê? Não morreu na morte, né? Não é como Do nós jeito que a gente pensávamos, pensa, né? porque Que assim, quando seria a na gente fala hora. morte, justamente, quando a gente pensa na morte, a gente pensa o quê? Morreu, acabou-se, né? Mas ali, a morte para Deus ali era diferente. Ele queria dizer o seguinte, a morte é eterna, né? Eles não iriam Uhum. morrer, mas eles agora, depois que eles fizeram, Tá. desobedeceram, eles Estava sujeito à morte. Se bem que nós surgem também estamos falando de seres que foram criados para serem imortais. imortais, justamente. Não conheceriam a morte. Então, a partir do momento em que Deus diz, agora você vai morrer, não significa naquela hora, mas sim um Então determinado momento. eles passaram Justamente. de seres imortais para seres mortais, nesse E a caso, gente tem né? até um estudo sobre isso também, não tem, Gleison? Temos sim. Agora eu tava com uma dúvida. Certo. Me explica o seguinte: se para eu passar pelo pecado, o pecado ele vem primeiro através da cobiça. Eu sinto a cobiça, eu desejo cometer esse pecado, que é a transgressão da lei. Uhum. Se eu não passo pela fase da cobiça, se eu não sei que aquilo dali é um pecado e eu acabo fazendo aquilo dali, o que é que eu tenho que fazer? Isso realmente é um pecado para mim? E agora eu tô com esse peso nas costas mesmo, sem saber que aquilo é um pecado? Olha, teve uma certa vez que Jesus falou ali para os Eu fariseus. pensei muito isso por causa do texto de Levíticos 11, que Aham, me fala sobre os alimentos puros e impuros. Eu aham, como uma coisa lá e eu não sei de repente em que essa coisa é pecado, mas depois eu descubro que existe Levítico 11 para me alertar disso. Então eu vou ler. aham. Naquele tempo em que eu comia, eu pecava ou eu não pecava? Não. Então, a ignorância, né? Você não sabia, né? Então, Deus não leva em conta, O né, o tempo de tempo de ignorância, ignorância, né? Como justamente. diz o apóstolo Pedro, né? Uma vez e também o apóstolo Paulo, né? E agora, ele diz, agora, pois, notifica aos homens que se arrependam, né? Porque até então eles não sabiam, né? Uma vez Cristo falou para os fariseus lá, olha, se eu não tivesse dito, então vocês não tinham pecado. Mas como eu falei, e agora vocês sabem, o pecado de vocês subsiste, né? Então, Justamente. ressurgiu. Então, é assim, só para. Então, isso já fica claro. Só para a gente voltando aqui falando sobre a questão de Adão e Eva, é, Gênesis capítulo 2 versículo 16 e 17, quando ele fala: olha, mas de toda árvore vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? É interessante. Eles comeram do fruto, ela comeu, deu para Adão, até ela pegar o fruto, levar para Adão, convencer ela a comer, Não morreu. gerou, teve um tempinho aí, né? Então Adão comeu, né? Mas não morreu. Mas assim, naquele dia houve morte, né? Sim. Naquele dia houve morte, né? Até porque houve sacrifício ali, e O inclusive primeiro o sacrifício. primeiro sacrifício, né? O cordeiro que estava ali como representante de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ia vir e morrer pelos seus pecados, né? Até porque Deus fez ali vestes do animal ali que foi sacrificado para ele, né? Então houve morte naquele dia, né? Ó, veja só também, Everton, a tua pergunta também me fez lembrar o seguinte, eu até comentei também, sobre Caim e Abel. Caim, né, ele desejou, né, e atuou com o desejo de matar o irmão. Mas veja só, a gente voltar um pouco mais, a gente voltar um pouquinho, a gente vê que Jesus chegou antes de ele atuar, Jesus tentou intervir com Intervir, aquilo né? ali, entendeu?
Então quer dizer o seguinte, se cair naquela hora tivesse desistido, né? E aí, será que ele tinha pecado? Porque Não, ele desejou. não, de qualquer forma, ele cometeu o pecado porque o próprio Jesus Cristo falou, né? Se você, só de você ter, porque Jesus disse assim, né? No passado vocês ouviram, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar, né, com um olhar de vingança para o seu irmão, você já cometeu, você já está matando. Se você chamar ele de doido, disso, aquilo, outro, tal, por quê? Existe um ódio no seu coração e você, automaticamente você já tá matando, né? Então, assim, ele planejou, ele arquitetou, ele teve raiva do seu irmão. Deus foi lá, né, conversou com ele, ele poderia ter voltado atrás, né? Não ter cometido um pecado tão grande como Ter atuado, né, com o de ter pecado, atuado, né, né? ter feito realmente aquilo ali, porque aí, tipo, a gente faz um plano de, Deus me livre, matar alguém, mas a gente não chega a matar aquela pessoa. A gente atuou com o pecado porque a gente, né, tentou, né, Uhum. a fazer aquele plano, né, mas eu não atuei, mas a consequência, né, será diferente, só que realmente é um pecado, entendeu? É pecado. Agora a consequência é diferente, Exatamente. né? A consequência é diferente de eu Porque matar a e de Bíblia eu diz desejar aí que matar. todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, Então, só o fato dele ter odiado seu irmão já cometeu assassinato, né? Gleison, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, que aceitaram o pecado para si, o mundo inteiro teve consequências. Por que o mundo inteiro teve essas consequências? Porque todos os seres humanos tiveram essa consequência. Por que não só eles? Uhum. Beleza, beleza. Então, ó, Romanos 5:12, certo? 1 Coríntios 15:22, repete o que diz lá. Romanos 5:12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Aí 1 Coríntios 15:22, um texto bastante conhecido, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Então é o seguinte, você perguntou, né? Adão cometeu um pecado, porque a morte passou para todos os homens. O texto mesmo diz, porque todos pecaram. A Bíblia diz que não há nenhum ser nessa terra justo que não tenha cometido pecado. Então, automaticamente, eles estavam também sujeitos à morte, entendeu? até porque também eles vieram de um pecador, né? Não foi de geração a geração. Então, assim, vieram que eu quero dizer o seguinte, não estou dizendo que, estou dizendo Adão e Eva, né? Aí ele, o que ele gerou o quê? A Caim e Abel. Então já você pode ver o quê? Já são pecadores. Já saiu do quê? Saiu de um pecador. Então vai ser outro pecador. Abel vai nascer outro, vai ser pecador. Então, de tudo, geração em geração. Gente, se a gente for voltar um pouquinho mais para trás, a gente vê Noé. Noé, o que que acontece? Noé se salvou quem? Ele e a família. Não é isso? Ele e a família. Mas depois, o que que aconteceu? O que que depois aconteceu? Aconteceu que depois daquela família ali, aconteceu de ter o ato do pecado. E aí começou a gerar pecado, depois a gente vê lá na frente Sodoma e Gomorra, né? Então, a gente vê que não tem jeito. É de coisas de geração a geração, entendeu? Então, Arrigo, por isso que todos nós somos pecadores. Arrigo, me explica uma coisa. Já que, já que o pecado ele passou de um ser humano para o outro, como é que o pecado foi parar na Terra? Por que a Terra sofre também essas consequências? E foi passado de linhagem pelos filhos e os filhos de Adão. Como é que o pecado chegou na Terra e atingiu? Ó, se a gente for ver aqui, ó, em Gênesis 3, 17. 17, 18, diz o seguinte, ó, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos,
e tu comerás da erva do campo. Então, infelizmente, depois de Adão e Eva ter pecado, a terra se tornou sendo amaldiçoada, né? Amaldiçoada. Por quê? Porque o pecado entrou por tudo, né? Tanto que quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Eles teve que ser retirado do jardim do Éden. E por que eles se retiraram do jardim do Éden? Porque lá existia também a árvore da vida, né? A árvore, aí imagina, se eles pecassem e tivessem também comido essa árvore, eles iam ser pecador pro resto da vida. Então Deus não poderia ter deixado isso. Então ele teve que expulsar Adão e Eva dali. E aonde Adão e Eva pisou, a terra ficou amaldiçoada, contaminada do pecado, né? Infelizmente a terra sofre, infelizmente os animais sofrem por causa do pecado. Ao longo do tempo, foram acontecendo muitas coisas. A primeira delas foi Adão e Eva terem aceitado o pecado em sua vida. Depois disso, Adão e Eva tiveram 2 filhos, cujo um desses filhos cometeu o pecado de assassinato. Uhum. Nós conhecemos essa história de Abel e Caim, Caim e Abel, Uhum. e eu sei que houve algumas consequências pela morte, por esse assassinato gerado por Caim. Quais foram essas consequências, Leandro? Quais foram esses... A maldição pronunciada, Isso. né? Como resultado do primeiro assassino. Qual foi a maldição desse primeiro assassinato? Certo, a resposta está lá em Gênesis, capítulo 4, e o verso 9 a 12. Diz assim: Disse o Senhor a Caim: És agora, pois, maldito, por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Então aqui, através da morte do seu irmão, ele se tornou maldito. E essa maldição se passou para os seres humanos também, né? É uma coisa pesada, né? O que é que isso significa para mim hoje, Gleison? Olha só, alguém pode até achar injusto, né? Deus o amaldiçoou, né? Por toda a sua vida, né? Quando ele plantar ali, ele vai ter dificuldade para colher, né? Então, a verdade é que Caim, ele se rebelou contra Deus, né? Ele se rebelou contra Deus. Ele não se voltou para o Senhor. Então, uma pessoa que vive distante do Senhor, que conheceu da palavra, né, que se afastou e não volta mais para os caminhos do Senhor, a Bíblia até fala, né, era melhor que nunca tivesse conhecido do A que verdade. conhecer a verdade, que conhecer e ter se apartado, né? Porque essa pessoa se torna infrutífera, né? Então, esse aí foi o resultado, né, de Caim, né? Gleison, nós estamos estudando a consequência do decaimento do ser humano, como foi que tudo aconteceu, como esses pecados eles vieram aparecendo aos poucos. Começou através de Adão e Eva, aceitando uma simples maçã, um simples fruto, Uhum. né? Um simples fruto em que Deus dizia que ele não poderia. Ele desobedeceu a Deus. A gente começou por aí e logo após isso teve o primeiro assassinato. Logo depois, nós viemos, consequentemente, em uma linha contínua quase de pecados, onde um pecado atrás do outro e um pecado vem atrás do outro. E qual é o juízo? O que é que Deus passa para nós através desse pecado contínuo? O que foi que ele disse sobre nós termos começado Uhum. essa sequência de pecados? Rapaz, então, ainda lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7, eu vou ler aqui. Você que está em casa pode pegar sua Bíblia, abrir lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7, e eu vou pular para o verso 13. Depois o capítulo 7, verso 6 e o verso 11. Diz assim, ó: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Aí diz aqui, ó: Tinha Noé 600 anos de idade
quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram, né? Então, qual foi o juízo que veio em consequência do contínuo pecado e transgressão contra o Senhor? É que veio o dilúvio como forma de juízo, né? As águas inundaram toda a terra, tanto as águas que vieram de baixo como as águas que vieram de cima, né? Deus abriu as comportas dos céus e caiu chuva sobre a terra, ao ponto de não haver nenhuma montanha, né, que pudesse ultrapassar as águas do dilúvio, né? Então, em consequência do pecado contínuo, a Bíblia já dizia que não tinha nenhum homem justo mais sobre a terra, né? Só tinha ali Noé, né? E Deus salvou Noé e sua família para que pudesse dar seguimento na povoação da terra, né? Que era o objetivo do Senhor, né? Crescer e multiplicar e povoar a terra, né? Então, em consequência disso, Deus mandou o dilúvio e destruiu todos os seres humanos. Eu acho interessante, né, que Noé passou 120 anos pregando e o povo não Uhum, deram ouvido, né? E a mesma coisa acontece no tempo de hoje, né? Deus uhum. tem mandado mensageiros para pregar a verdade, mesmo assim o povo não quer seguir, né? Então vai Não quer ser seguir. igual o tempo de Noé, que ninguém fala a própria Bíblia, né? O tempo do fim será igual o tempo de Noé. Exatamente. Gleison, depois do dilúvio, veio. O mundo ainda teve muitas consequências. Depois do dilúvio, nós conhecemos a história da Torre de Babel. Foi. O pessoal se uniu e disse: Eu vou fazer uma torre que chegue aos céus. Eu quero alcançar a Deus. Eu quero. O que foi que Deus achou sobre isso? A gente tem a palavra dele na Bíblia também, não tem? O que Tem. é que veio através dessa consequência de pecados? Mesmo após o dilúvio, mesmo após toda aquela lição, isso veio acontecer novamente. O que é que a Bíblia tem para nos dizer daquilo que aconteceu? Interessante. Parece que o ser humano nunca aprende, né? Deus mandou uma lição Bichinho ali. teimoso, né? Eles Criatura, vão né? lá e se rebela contra o Senhor novamente, né? Então, assim, né? A família de Noé cresceu, a terra se povoou novamente e Deus deixou um sinal, né, o arco, né, o arco-íris, né, e prometeu que a terra não mais seria, toda a terra seria destruída mais com um dilúvio, né? Água, né? Então eles, né, quando eles dizem assim, ó, vamos fazer uma torre aí, porque vai que vem aí um dilúvio, uma chuva forte, e a gente com essa torre a gente sobe até em cima dela e a gente se salva, né? Aparentemente a ideia é boa, né? E esse também não só Então, foi o propósito também, né, inglês? O propósito também uhum, foi que eles queriam ser só um só povo. Novamente, uhum. desobedeceu o que Deus dizia. Tinha Deus dizia, ordenado, olha, né? é assim, não, mas eu vou fazer melhor, porque Deus não sabe o que ele quer. Acho que Deus ainda não entendeu. Eu vou ter que, porque a gente só aqui sendo só um povo só, a gente vai ser forte. E não é, Uhum. vai ser, só a gente vai governar aqui, não vai pensar em ninguém. Mas não era, Deus não era isso que Deus queria, O objetivo do né? Senhor Não não era era o isso, né? objetivo, né? Então, muitas vezes, Além. volto a dizer, Uhum, pode falar. volto a dizer novamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando Deus diz, olha, é assim, é assim. Não é do, ah, não, mas não vá fazer, não bota seu dedo, não, porque se você botou seu dedo pecador, Estragou tudo. vai dar merda, né? Então, além deles desobedecerem a ordem do Senhor, né? Eles criaram uma afronta contra o próprio Deus, né? Então vamos construir uma torre. Que o fato deles ter construído essa torre, eles não só estavam desacreditando a palavra do Senhor, como eles entraram novamente em rebelião contra o próprio Deus, né? Então disse, olha, vamos descer, vamos confundir para que o que eles estão intentando fazer, eles dê fim a esse negócio aí. Então foi o que aconteceu. Deus confundiu as línguas deles até o ponto deles não entenderem, né, a língua um dos outros, né? Então eles ali pegaram as pessoas que falavam a sua língua e cada um tomado destino foram longe para E a torre veio a... foi paralisada, né? A, Foi, a obra ali da torre se acabou, né? Vamos dizer assim. Por fim, Gleison, nós conhecemos o pecado. Nós conhecemos todas as suas
consequências desde a sua fundação. Como é que o pecado afetou toda a criação? Como é que nossa rotina de pecados tem afetado toda a criação, desde o início dos tempos até agora? Olha, essa pergunta e essa resposta é um complemento da pergunta que você fez, né, quando disse que como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão, né? Quando Deus disse, ó, maldita é a terra por tua causa, né? E como o pecado afetou toda a criação, né? Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, em consequência do pecado do ser humano, toda a natureza sofre, né? Tá sofrendo. Sofre os animais, sofre as naturezas, as árvores, os mares, toda a terra sofre, né? Até aqueles que não tiveram culpa, né, vamos dizer assim, os que nascem de mulher, né, sofre as consequências do pecado, né? O próprio Cristo, como a Bíblia diz que ele não pecou, mesmo assim, Vai ele sofrer. sofreu as consequências do pecado da humanidade, né? A Uhum. partir do momento que ele se fez homem, né? Se fez, tomou essa natureza caída do homem, ele sofreu todas as consequências do pecado. Então, como diz Romanos 8:22, né? A um só tempo geme e suporta angústias até agora. É toda a criação de Deus, né? Então é isso. E a gente tá vendo, né, que cada vez mais está aumentando, né? Cada vez mais Cada está vez aumentando. mais a Terra To- está clamando e acho que é como eu comentei, né? Isso eu comentei ontem. Eu acho que se a gente for pensar, eu acho que a Terra hoje está clamando mais pela vida de Jesus que nós mesmos. De nós Uhum. mesmos, porque ela não tá mais aguentando. Ela não tá mais Todas essas aguentando. catástrofes que estão acontecendo, inundação, terremoto, é tudo decorrência do pecado da humanidade, não tem outra, né? Amém. Então é isso. Jesus volta logo. Amém. Nós Jesus volta logo. estamos finalizando esse exato momento, porque a nossa hora já deu aqui, né? É tão bom estudarmos a palavra de Deus que fosse possível a gente passar 2 horas aqui do programa. Se Deus assim permitir, tocar no coração das pessoas, quiser nos ajudar com uma oferta aí, para que a gente possa aumentar o tempo aqui, ou a gente colocar a nossa programação assim para um outro horário mais propício, né, para os irmãos, Seria para a interessante o pregação do sábado, né? Evangelho. Pode ser no sábado ou até o dia da semana. A gente vai estar também aqui passando, aumentando o nosso horário aqui na rádio, tá bem? Então, enquanto não, o nosso tempo aqui fica limitado, né? Então é isso. Eu vamos ouvir uma música agora e depois a gente volta só para a gente se despedir de vocês. E é isso aí.